Olá, bom dia! Nossa live 7 de 7. Chegamos ao último dia da live, gente. Nossa, foi muito bacana estar aqui com vocês esse tempo todo. E aí? Oi, Andressa, bom dia! Oi, Dri, Bianca. Oi, Bia. Oi, Mari, bom dia. Oi, Rê, Flávia. Tá todo mundo aqui comigo de novo, último dia da live, gente. Oi, Andressa, querida de Portugal. Deixa eu ver se essa luz aqui melhora, porque essa janela me atrapalha. Oi, Dri, Dani. Oi, Bárbara. Bárbara firme e forte. Oi, Gi. Bom dia, gente. E aí, nossa última live matinal. Diária, né, gente? Porque eu vou fazer uma vez por semana, igual a gente combinou. Último dia. Ó, último dia da live aqui, hein? Mas eu quero ver vocês na aula amanhã. Porque não dá pra vocês estarem comigo aqui todo dia e perder a aula de amanhã, que vai ser o mais incrível. Oi, Luíse. Oi, Rê. Bom dia. Conseguiu, que bom. Oi, Tana, bom dia. Gente, deixa eu fechar a porta aqui, porque ficou aberta por causa do Davi. Peraí. Voltei. Último dia, não? Mas, ó, a gente tem aula amanhã à noite e a gente vai ter live uma vez por semana. Inclusive, eu fiz um post ontem. Vocês deixem lá comentários. De temas que vocês querem para as próximas lives, tá? Oi, Débora, bom dia. Ai, Dri, obrigada. Eu contei agora, tem 469 pessoas. Faltam 31 para chegar a 500. Muito legal, né? Vocês me ajudaram muito. O grupo 5 já tá com 46 pessoas. É bastante coisa. Manda coração aí pra mim, gente. Ô, Andressa, se não tiver jeito nenhum de estar na aula amanhã, assiste depois, tá? O replay. Oi, Dalila. Oi, Perla, bom dia. Rose, bom dia, pessoal aqui que são firmes e fortes. E eu também já acostumei com vocês aqui. Estarei. Que bom, Bárbara. Que bom, gente. Olá, oi, Ju, bom dia. Oi, gente, como nós vamos falar de resiliência? O universo, ele é incrível, né, assim. Ele, tipo assim, Mariana, você vai falar de resiliência, então eu vou testar a sua resiliência. Ontem, eu tive um problema no olho. Eu tenho blefarite, que é a inflamação das pálpebras, e tinha muito tempo que ela não atacava, né? E aí ontem deu uma bola no meu olho, assim, tipo, eu não posso passar maquiagem. Então, e eu sou uma pessoa que eu não vivo sem maquiagem, então pra mim é bem difícil estar aqui sem filtro e sem maquiagem, é bem difícil. Eu tô com essa cara de cansada, mas não é porque eu tô cansada, essa é a minha cara todo dia, só que todo dia eu passo uma maquiagem, entendeu? E hoje não rolou porque eu tô com essa blefarite, além de dói pra caramba na hora que pisco o olho. Não dá pra ver pela câmera, mas tem uma bolinha aqui. E aí eu tenho que cuidar, né, pra não piorar. Então, é bem assim, tipo, vamos testar a sua resiliência, já que você vai falar deste tema. Vivi, obrigada pela generosidade. E aí, vamos lá. Gente, manda coraçãozinho aí. Bárbara, você também, Bárbara, você sabe como é ficar sem maquiagem. A Bárbara também me pareceu gostar de maquiagem. Manda coraçãozinho aí pro Instagram avisar que eu tô ao vivo. E a gente já vai começar a falar desse tema. Obrigada, gente. Então, essa carinha de cansada. Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim. Às vezes, tipo, eu não ia pro trabalho de maquiagem porque tinha algum problema no olho. Aí a pessoa falava assim, nossa, você tá tão cansada hoje. Eu falava, não é isso, é porque eu tô sem maquiagem. Já deve ter acontecido isso com vocês, né? As pessoas acham que a gente tá mais cansada.
Então, olha, falei pra vocês, né? 469 pessoas nos 5 grupos. É bastante coisa, né? Muito legal, gente. A gente acaba essa semana aí arrasando. Bom, Mariana, oi. Gente, tem tanta Mariana, né? É a minha faixa etária na minha sala de aula da infância. Sempre tinha umas 3 Marianas. Hoje você não vê tantas pequenas, né? Mas a nossa faixa etária aqui tem um monte. No grupo deve ter umas 10 Marianas. Mas é Marina que entrou agora. Também tem que parar de errar o nome das pessoas. Marina. Indiquei 3 pessoas. Obrigada, Anne. Ah, vocês são incríveis. Seguinte, vamos começar então? Eu tive que sofrer por não poder me maquiar. Olha! Mas é que você tava toda maquiada no sábado, né? Ai, que bom, Vivian. Que bom, fiquei feliz. Que bom, obrigada. Então tô ótima. Acordei 5 horas da manhã, fui dormir quase 1. Tô sem maquiagem, tô ótima. Zerei a vida. Ó, nosso mapa mental da resiliência está aqui. Ainda tem uma parte do livro que eu quero falar com vocês, que eu marquei aqui. De um livro, uma fala que ele fala na hora de sobreviver à adversidade. Que eu quero compartilhar com vocês, tá? Oi, Érica! Ai, Érica, depois eu vou compartilhar a sua história, sem contar que é você. Mais pra frente nos stories. Legal. Depois eu te dou umas dicas, Anne. Também isso aqui, gente, isso aqui não tem nada demais no meu, não. Eu coloco uma coisa colorida, uma seta pra lá, uma seta pra cá, que me ajuda visualmente a não esquecer nada do que eu tenho que falar pra vocês, tá? Eu vou falar do livro pra vocês, que é o livro que eu me baseio pra falar desse assunto de adversidade. Apesar de terem outros, tem um também, é pena que meus livros não estão aqui. Tem uma coleção, gente, que são os 10 livros que você tem que ler de Harvard. Eles colocaram, depois eu mando foto no grupo, me lembra lá. Eles fizeram 10 edições com temas. Um deles é inteligência emocional. E um deles é gerenciando a si mesmo. Gerenciando a si mesmo, é um livro de carreira para si mesmo. Disso que eu falo aqui com vocês. E nesse livro fala muito de resiliência também, tá? Sou muito visual. Vamos embora começar então. Gente, a inteligência emocional, a resiliência, ela é a base da inteligência emocional. Não existe uma pessoa que fala, eu tenho inteligência emocional, se ela não tem resiliência. Não existe. É a base da inteligência emocional. Então, esta live não é de inteligência emocional. Oi, Rê, bom dia. Oi, Denise. Oi, Maíra. Chegaram na hora, porque eu comecei agora. Essa live, ela não é sobre inteligência emocional. Inclusive, um dos temas que a gente pode falar uma vez por semana é a inteligência emocional, tá? E aí, gente, quem chegou agora, vai lá no meu post que eu fiz ontem, que tô eu com o Davi, e comenta lá um tema que você gostaria de ver aqui. Pode ser um tema, a Mariana fala mais disso, fala daquilo, tá? Que aí eu vou programar em cima dos temas que vocês querem. Só que a gente vai falar da resiliência, que é a base da inteligência emocional. O Daniel Goleman, ele diz que é o pai da inteligência emocional. O dia que a gente fizer a live eu vou falar mais dele. Ele fala que ter inteligência emocional é ser bom na vida. Eu amo essa frase dele. Não é ser bom na escola, não é tirar nota boa. É você ser bom na vida, é você ser bom nos relacionamentos. Isso é maravilhoso, porque é isso no final que conta, né? Quando a gente pensa em entrar no emprego ou ser promovido, por exemplo, ninguém vai olhar para ver se você tirou 10 ou 9 numa prova X. Mas vão ver se você tem capacidade de lidar com conflitos, se você tem capacidade de lidar com frustrações, se você tem capacidade de trabalhar em equipe, se você tem capacidade de lidar com a adversidade, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Não é, gente? Alguém aí para ser promovido falou lá assim, alguém falou, me dá aí, deixa eu ver se você tirou nota tal e nota tal. Para ser contratado só em concurso público. E por isso temos tantos problemas. Em concurso público, a única coisa que é levada em consideração é o QI. E não é a coisa mais importante, não é. Tá longe de ser a coisa mais importante. No restante
da vida do trabalho, do mundo do trabalho, não é o QI que é o mais importante, né? É o que é. Então ninguém fica perguntando qual sua nota. Apesar de ser um bom aluno, é bom, mas não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso mesmo, não é isso mesmo, tá? A resiliência é um conceito que vem da física e que quer dizer, tô falando aqui sem ler, eu anotei o conceito, tá? Então não vou falar exatamente como o dinossauro, como dinossauro, como o dicionário, dinossauro é por causa do Davi, gente, eu brinco de dinossauro o dia inteiro. Oi, Bernadette, bom dia. Oi, Carlinha. Ai, gente, sejam bem-vindos, dinossauro. Fica aqui comigo. Eu não vou falar conforme o dicionário, tá? Mas resiliência é um conceito que vem da física, que quer dizer que os corpos, né, voltam ao seu estado original depois de deformados. Então, a capacidade, por exemplo, do ferro de retornar ao seu estado original. Quando a gente fala do bambu, por exemplo, também que enverga e volta no seu estado original. Então, quando tem materiais e corpos na física que retornam ao seu corpo original, é dito que ele tem resiliência. E o mundo corporativo trouxe esse conceito. Então, por exemplo, um copo de vidro não é resiliente, ele quebra e não tem volta, né? Você cola ele, não fica igual. Né? O ferro tem resiliência, então eles fazem né, várias pesquisas, testes lá, e aí tem os materiais que têm resiliência, uns que não têm. Então esse é um conceito que vem da física e veio então para o mundo corporativo, para falar assim, então uma pessoa resiliente é aquela que volta depois de uma situação ruim. É aquela que consegue, não se abalar, tá, gente? Não é não se abalar. Retornando ao meu estado original. Isso aí. Não é não se abalar. Porque os corpos na física, eles sofrem a deformação. Mas eles voltam. Pessoas que não se abalam são pessoas apáticas. Não é isso. Não é uma pessoa que escuta um feedback negativo e vai simplesmente ficar com a mesma cara e não sentir nada. Eu já tive pessoas perto de mim assim. É horrível lidar com gente assim. Ela não se incomoda com nada. Isso não é resiliência. Isso é outra coisa. Resiliência é você sente o baque que aconteceu com você. Você num feedback negativo, por exemplo, você fica muito chateado com aquele feedback, você sente, você não queria ser aquilo, né? Você não vai ser reativo. Não sei se a gente já falou de feedback, mas pode ser uma live também. Você não vai ser reativo, você vai entender aquele feedback, mas você não vai sair imune dele, você vai ficar assim, incomodado. É ruim alguém falar alguma coisa assim, que a gente não tá fazendo legal, né? Você tem que ficar incomodado. Você sente aquele baque, mas você volta. Mas você não sabia como explicar esse momento. Mas você volta. Você não fica acabado. Você não fica no chão. Alguém te derruba. Uma situação da vida te derruba. Alguém puxa seu tapete. Acontece uma coisa que, cara, ferrou tudo. É tipo assim, gente, na aula eu não posso falar, mas aqui eu posso falar. Merdas acontecem. Não acontecem toda hora. Acontecem todo dia. Algumas são mais fortes, bem fortes. Outras são mais simples. Mas na hora que a gente está passando até pelas mais simples, elas parecem bem difíceis pra gente. Então, de situações bem fortes a situações mais simples, como por exemplo, ter uma entrega para fazer, o Davi ficar doente e ele ter que ficar em casa, e como é que eu faço com os meus clientes? Essa é uma mais simples, mas abala. Se a pessoa não tem resiliência, abala. Então, é você passar por essas situações e não se deixar ficar detonado por elas. E aí quando eu falo, a vida te joga no chão e você tem que levantar, são as mais fortes. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação dessa. Uma coisa importante quando a gente lida com o outro, todo mundo tem um conflito interno.
né? E a gente precisa muito respeitar isso nas outras pessoas. A gente não sabe o que passa com aquela pessoa, a gente não sabe. A gente imagina, né? E às vezes a gente floreia uma coisa. Por exemplo, o mundo da internet é um pouco assim, né? As pessoas só acham que acontece aquilo. Não, acontece muitas coisas pesadas nos bastidores, coisas difíceis, né? Assim como na vida de qualquer pessoa. Então a gente não sabe como é o bastidor do outro. E às vezes a gente fica no nosso bastidor comparando o nosso bastidor com o palco do outro. Porque o que aparece pra gente é o palco do outro. Não é o bastidor dele. O bastidor dele fica nos bastidores. Então é muito importante a gente sempre lembrar disso. Todo mundo tem bastidor e todo mundo tem palco, a gente não enxerga os bastidores. E todo mundo passa por um conflito interno. Então, se a gente fosse pegar esse conceito da física, seria a pessoa se abala e volta. Ela tem essa capacidade, ela não é um copo de vidro que fica quebrado. Gente, quantas pessoas por aí são copos de vidros quebrados? Eu conheço várias que não voltam, que passam por uma situação e se entregam, né? E só tem uma coisa, a gente já falou isso em algum momento, que não tem jeito nessa vida, que é a morte. Só pra isso que não tem jeito ainda, né? Porque quem sabe um dia eles dão um jeito, porque o negócio tá evoluindo tanto. Só que a resiliência, ela não é isso. Ela é mais que isso. Esse é o conceito da física. Quando a gente traz pra gente, pro mundo corporativo, para as nossas vidas, sai da física, existe um conceito novo hoje chamado antifrágil. Inclusive, existe um livro chamado Antifrágil, que eu não li este livro inteiro ainda. Dizem que é um livro muito bom, mas é um livro bem pesado e eu não consegui ainda ler esse livro para falar com vocês dele, mas eu vou apresentar um outro livro, tá? O que é o antifrágil? Antifrágil é: você não vai simplesmente voltar da situação ruim, você vai voltar melhor, você vai aprender com ela, você vai ser uma nova Liane, uma nova Silvana, uma nova Rose, uma nova Bárbara. Eu não sou mais aquela Mariana que levou aquela que foi demitida em 2009 super injustamente. Eu sou uma Mariana muito melhor, porque eu aprendi com essa situação, porque eu aproveitei a adversidade, porque eu tirei vantagens dessa adversidade. Aí é que tá o maior nível que a gente pode chegar de resiliência. Então, uma pessoa resiliente, quando a gente fala resiliente na nossa vida, né, e não na física, que está relacionada ao antifrágil, é a minha capacidade de tirar vantagens das adversidades e ajudar e tirar proveito para mim e para as outras pessoas. Então é isso. Eu não vou só voltar, eu vou voltar melhor, eu vou voltar mais forte, eu vou me modificar, eu sou uma outra pessoa. Quando a gente chega nesse nível, a gente é resiliente e a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. Não é fácil, mas vocês saberem disso, e eu ainda vou falar aqui algumas técnicas, já vai ajudar vocês, porque quando a gente tem consciência de uma coisa, qualquer coisa que você tenha consciência já te ajuda a melhorar naquilo, tá? Mariana, como melhorar a inteligência emocional? Estude sobre isso. Não é só isso, você tem que aplicar. Mas como é que eu melhoro em resiliência? Aprenda sobre isso. Qualquer coisa que a gente tenha consciência, a gente já melhora, tá? Uma das coisas, tem 3 pontos importantes aqui que eu anotei aqui para você desenvolver e ficar mais resiliente, tá mais pronto para enfrentar as coisas difíceis que acontecem na vida. E, gente, é a vida. A vida é isso, não é para ficar chateado. A gente fica triste e volta, porque assim, a vida, ela é assim, ela não é assim a retinha. Ela é feita de momentos assim bem tranquilos e de momentos difíceis, de momentos tranquilos e de momentos difíceis. Às vezes vem um períodozão de momentos difíceis, mas não existe outra opção a não ser encarar eles. E aí você vai ser um copo quebrado? Não,
Você tem opção. A gente sempre tem opção. Nem que seja a forma de enxergar aquilo. É uma opção. A forma de encarar aquela situação. É uma opção que eu tenho. Então, a gente sempre tem escolha. E aí, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é, para desenvolver a resiliência, você precisa encarar a realidade tal como ela é. Eu tenho que ver que está acontecendo aquilo, eu tenho que encarar a realidade. Aqui existe um perigo do excesso de otimismo. O que é esse excesso de otimismo? Não estou falando aqui para as pessoas serem pessimistas, muito pelo contrário, eu acredito muito no poder do otimismo, no poder de você visualizar uma coisa boa, né? No poder de você pensar numa coisa boa. Mas não é isso que quer dizer, não é isso. O que é encarar a realidade é, você está vivendo uma situação, você está vendo que o negócio está acontecendo, você não pode tampar os olhos para aquilo. Está acontecendo. Quanto mais você enxerga a realidade, mais você se prepara para ela. E mais você consegue ser resiliente, porque você está preparado para aquela situação. Então, por exemplo, estou percebendo que na minha empresa, e não é percebendo não, às vezes a empresa comunica, né? Eu já passei por essa experiência, que está acontecendo demissões e que vai ter demissão em massa no próximo ano. É uma realidade. O que você pode fazer? Não enxergar a realidade. E aí vai dificultar muito a sua resiliência. Se você entende a realidade e vê ali o que está no seu controle fazer, é diferente. Então, quando você entende a realidade e olha para ela, você se prepara. Qual é a realidade? Quando eu contei, olha um exemplo aqui, eu ia dar até outro, veio esse aqui na minha cabeça. Quando eu contei pra vocês, eu não sei exatamente se eu contei aqui, né, gente? Eu dou aula, eu fico contando esses mesmos exemplos, então eu fico com medo de ser repetitiva, mas tem gente nova aqui. Quando eu fui fazer um processo seletivo na Estácio, porque eu fui me testar, depois me fala se Mariana já contou isso, não tem problema que eu vou dar outro exemplo, mas eu quero só saber se eu já contei. Quando eu fui fazer um processo seletivo na Estácio, porque eu trabalhava no Senac como gerente de desenvolvimento de carreira, tinha uma vaga na Estácio de gerente de empregabilidade e eu fui me testar no mercado, mandei meu currículo, apesar de não querer a vaga, e foi isso que aconteceu, tanto que eu não fui, né? Eu até fui a selecionada no final, porque primeiro foi uma outra candidata e eu fui a segunda colocada. Quando eu encontrei a Fernanda Schroeder, que é uma pessoa maravilhosa da área de carreira, ela era gerente de carreira do IBMEC, ela fez faculdade comigo em Juiz de Fora, olha que mundo pequeno. Eu encontrei com ela, mas a gente já se conversava, porque eu era do Senac, ela era do IBMEC, mesma área, a gente já trocava muita figurinha. Quando eu encontrei com a Fernanda, olha isso, na sala de espera da entrevista final, era eu e ela para a entrevista final, eu pensei na hora, não serei aprovada. Não serei aprovada. Começou na aula de sábado. Porque eu sei que a Fernanda tinha experiência nacional. E a vaga era uma vaga de âmbito nacional. E eu era gerente, ela mesmo, e eu era gerente regional. Então, olha eu olhando a realidade. Primeiro que eu sou boa de recrutamento e seleção. Tipo, eu sei que ela tem que ela cumpria mais requisitos da vaga. E segundo que eu tava aqui, ó, encarando a realidade. Quando eu olho para ela e penso, sou eu e ela no final, a probabilidade dela ser aprovada do que eu é maior. Isso é encarar a realidade. Isso é encarar. Não é pessimismo, é a realidade. É a realidade. Entenderam? É isso. E aí, o que aconteceu? A Fernanda foi aprovada, acabou que ela não aceitou e eu fiquei em segundo lugar e eu também não aceitei e eles fizeram um processo seletivo de novo. Outra coisa, quem tem filho pequeno, mãe, a gente sente, a gente sabe, não é sente, a gente sente e a gente sabe também. Já aconteceram situações de eu ver assim, Davi começou a reclamar de uma dor na boca, eu falei, tá com estomatite. E estomatite, gente, é uma das coisas piores que a criança pode ter. Afta na boca, dói, é terror e pânico, tem que ficar em casa, eu trabalho de casa, a confusão tá formada. Só que se eu penso num plano B, né, peço ajuda pra minha mãe, peço ajuda pra minha sogra, peço ajuda pra outra pessoa, enfim, se eu penso num plano B, eu ativo a minha capacidade de ter resiliência. Então já aconteceu aqui de eu falar assim, tá com estomatite. E o Renato falar, não tá, não é isso.
não, vai melhorar, vai passar rápido. Então, nesses momentos, ele não tá encarando a realidade. Eu estou encarando a realidade. E eu me programo para esta realidade. Então, quando eu falo encarar a realidade e cuidado com excesso de otimismo, é isso. Porque senão eu falo, não vai ter nada. Tipo assim, gente, vem bilhete da creche, fulano de tal, teve um caso disso. Gente, eu já fico alerta. Eu já fico alerta, porque não pode ter uma coisa na creche que o Davi pega também. Então, assim, você tem que ficar... É isso. Isso é que é a realidade. Isso é que é a realidade. Então, tô dando exemplos pra vocês, desde demissões em massa, desde entrevista de emprego e dei agora da vida normal. E tem outras, né? Então, se tá acontecendo alguma coisa, cara, tá acontecendo alguma coisa. Não fica pensando, não, vai melhorar. Tá acontecendo. E aí é você chamar pra sua responsabilidade. O que eu vou fazer com essa realidade? Eu vou dar um jeito. Você já fica mais forte. O quebrar o copo em cacos já não vai acontecer mais, tá? Segundo, deixa eu ver, antes aqui de eu falar do segundo, que eu não vi que vocês falando. Ah, tá. Recentemente fui colocar em uma situação de prova no meu trabalho e fiquei super mal. Encarei como castigo. Meu chefe na ocasião disse que o fez porque eu sou resiliente. Levei como ofensa, viu? Não. Eu não sei o que ele fez, né? Não necessariamente foi uma coisa boa. Mas resiliente é isso, e resiliente é um elogio. Na verdade, na vida não tem outra forma de ser, senão a gente sofre. Isso, você pode mudar a forma de encarar a situação. Acho que não foi bem isso, tá? Beleza, minha ex-sogra é otimista em excesso, chega a ser irritante. A sogra está com a orelha aqui. Eu amo ela, tá? Então, assim, você tem que ser otimista, mas você tem que ver, quando acontece alguma coisa, gente, tem que encarar a realidade, aquilo tá acontecendo. O segundo ponto, você encarou a realidade, aconteceu a situação, você tem que buscar um sentido nessa situação. Por mais difícil que seja, quanto mais rápido você busca um sentido, mais fácil você encara. Por que será que isso está acontecendo? O que eu vou fazer com isso? Pega aquilo, traça um objetivo em cima daquilo e traça um plano de ação. Isso funciona muito mais do que uma postura de vitimismo. Ah, por que eu? Ah, por que comigo? Ah, isso não é justo. Então, uma situação de vitimismo diante de situações difíceis não te ajuda em nada. O que te ajuda e qual é, gente? Qual é a real? A merda acontece. Ela vai acontecer. Você querendo ou não querendo, ela vai acontecer. Você tem duas opções. Ou você encara isso e sai logo disso, ou você fica lá até o dia que você resolver sair, ou alguém te puxar, ou não sair nunca mais. Então não tem isso, não tem opção. Entendeu? A merda já tá ali. Aconteceu. O que você vai fazer? Você vai sair dela. E aí você vai encarar a realidade. E aí você vai buscar um sentido e um propósito naquilo. E não ficar tipo, porque eu, porque comigo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou mais velha, porque eu sou mais nova, porque eu tenho filho, porque eu não tenho filho, porque eu sou mãe solteira, porque... Não. Você vai encarar e buscar um sentido naquela situação, tá? E o terceiro ponto é improviso. É a vida adulta, porque as crianças, a gente protege elas. E tem crianças que passam por isso também, que não conseguem ser protegidas, né? Também, com certeza. Não, isso aí não é... Olhares tortos, você não vai nem considerar. Você não vai nem considerar, tá? Isso aí, ouvido aos céus, como minha mãe, por que você não? Ótimo! Por que comigo? Não, por que não com você? Adorei essa contribuição da Bárbara. Adorei essa contribuição da mãe da Bárbara. Porque as pessoas mais velhas são extremamente sábias. Em vez de você se perguntar por que eu, você vai perguntar por que não eu? Muito bom, muito bom. Por isso que eu tenho que ler Picos e Vales. Ótimo. Ótimo, Érica. Muito bom esse livro. Vou ver também, vou mostrar pra vocês o livro daqui a pouco. Esse que eu tô falando nem é desse livro, mas a próxima coisa vai ser. E depois,
você vai trabalhar, o terceiro ponto é você trabalhar a sua capacidade de improviso, que é a capacidade de se virar com o que você tem disponível, que é a criatividade. E eu falo da criatividade na minha aula que eu dei de bônus para vocês que indicaram 2 pessoas, tá? É uma das competências essenciais aí do mundo do trabalho. Então, a sua capacidade de se virar com o que você tem ajuda na resiliência. Então, seja realista, encare a realidade, cuidado com o excesso de otimismo, busque um sentido e improvise continuamente. O que eu posso fazer com o que eu tenho? O Eric, desse livro aqui, que é As Vantagens da Adversidade, que eu sou apaixonada nesse livro, As Vantagens da Adversidade. Ele é um alpinista cego que escalou os 7 maiores picos do mundo. Os 7 maiores picos do mundo. É surreal, simplesmente. E ele enfrenta diversas adversidades. E o Eric, junto com Paul Stoltz, que é especialista em adversidade, ele é teórico e o Eric conta na prática, escrevem juntos esse livro, juntando prática e teoria, tá? É um livro muito, muito bom. O Eric fala, quando ele ia subir, escalar as montanhas, ele não gostava de ter na equipe dele pessoas extremamente otimistas. Porque, por exemplo, pode ter uma tempestade. E as pessoas, não, hoje não vai chover, ele fala. Tem até uma parte do livro, mas não está marcada aqui agora, que ele tem uma frase dele, exatamente, que ele fala isso. Então, assim, ele fala que não queria essas pessoas na equipe de subida dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele fala muito do cuidado com o otimismo. Existem aqui alguns ciclos da adversidade que o Eric traz, que o Paul Stoltz fala, que eu vou falar aqui pra vocês. São 5. O primeiro, quando a pessoa, vejam aí, não precisam me falar nem aqui em público, mas vejam aí aonde que você tá mais ou menos aí nesse ciclo. Primeiro, evita. A pessoa é a base aqui do pico. A pessoa evita a adversidade. Simplesmente nega. Gente, eu conheço gente assim. Eu só não posso falar quem é. Simplesmente nega. Você leva um problema pra pessoa, uma realidade, ela finge que não escuta. Ela finge que não vê. Ela simplesmente vai negar aquilo, tá? Tem o sobrevivente. Depois você sobrevive à adversidade. E essa pessoa que nega, ela é muito impactada, né? Ela é muito impactada. Ela vive uma vida de negação. Só que uma hora o negócio vem como uma avalanche, né? Uma hora o negócio vem como uma avalanche. E o que acontece? Ela não está preparada, o copo quebra e fica quebrado, porque ela não está nem um pouco preparada. O segundo nível é o sobrevivente. É uma pessoa que só quer se manter de pé diante das adversidades. Então, a única coisa que ela quer é sobreviver. A única coisa que ela quer é sobreviver. E para isso, né, tem várias técnicas que ela faz. Embriagar-se, queixar-se, transferir a culpa. Então, aqui tem muita gente que transfere a culpa, né, para outra pessoa, para outra situação. É um sobrevivente das adversidades. Deixa eu ver se é na parte do sobrevivente aqui que eu queria ler pra vocês. Aí ele fala assim, aí ele fala um monte de coisa e no meio do sobrevivente ele fala: mas arrasta-se para um trabalho que você odeia dia após dia, ano após ano, só porque lhe parece mais seguro do que tentar melhorar suas circunstâncias atuais. Absolutamente não é. Então, uma pessoa que sobrevive à adversidade, ela acha mais fácil se arrastar para um trabalho que ela odeia todos os dias do que mudar a realidade dela. Porque é mais fácil você fazer o que você tem para fazer reclamando e se arrastando do que você mudar a sua realidade. É mais fácil, só não é mais feliz, né? Mas é mais fácil, porque você não tem que fazer nada. Então, quando eu li isso aqui, né, eu falei, essa parte aqui tem tudo a ver com o que a gente está falando. Né? É uma parte do livro aqui que ele fala, na página 29. Peguei na metade porque não dá para ler um parágrafo aqui para vocês. Então vamos mudar. O que a gente pode fazer para não ser um sobrevivente? Pessoa que só reclama, pessoa que se queixa, pessoa que transfere a culpa. É muito ruim conviver com gente assim. Faça uma autoanálise por alguns dias e veja o quanto você está fazendo isso. Um exercício de PNL, de Programação Neurolinguística. Pega um elástico
Vou pegar aqui pra vocês verem. Pega um elástico de dinheiro, desses aqui, por acaso eu tenho aqui. Coloca no pulso. E toda vez que você reclamar, você vai puxar o elástico e te bater. Vai doer. Um pouquinho, né? Mas isso, gente, isso é brincadeira não. Isso é poderoso. Isso aqui vai treinar o seu cérebro que não é legal fazer aquilo. Não é legal fazer aquilo. É igual... Eu não sei se tem psicólogo aqui, mas na minha faculdade de psicologia, na maioria tem, a gente fazia experimentos com os ratos para fazer TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental. E a gente ensinava o rato a beber água. Então, vou falar isso aqui para vocês verem o poder de bater com você com elástico, tá? É cientificamente comprovado. A gente ensinava o rato a beber água. Um rato apertava um bebedouro e bebia água. Eu fiz isso. As pessoas fazem muito mais com os ratos. Como? Quando ele errava, a gente dava um choque nele. E quando ele acertava, a gente dava comidinha pra ele. Horrível, né? Mas é isso mesmo, a gente treinava o rato. Então, esse elástico, você vai te dar um choque. O cérebro começa a entender, não é legal fazer isso, não é legal fazer isso. Além de te trazer pra consciência. Porque as pessoas que reclamam, elas nem percebem que reclamam. Então, pode ser que você aí se queixa e reclama muito, talvez você nem perceba isso. Começa a perceber, isso aí, Dorinha, começa a perceber. E se você perceber que você tem essa tendência, você vai fazer esse exercício de programação neurolinguística. Que é pegar, é como se você desse um... Oi, tio, tudo bem? Condicionamento, Bianca, é isso mesmo, técnicas de condicionamento, tá? Então vale a pena fazer esse exercício, vale a pena demais fazer esse exercício, tá? Resiste, terceira fase. Então a pessoa